lembranças espalham pelo chão. Nostalgia bate forte no coração. Desempacotando o que o futuro mandou, caixas de sonhos que o tempo guardou. Aqui é simples viver e querer, canal no YouTube pra ver e rever. Tudo simples como tem que ser. E aí pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Então hoje eu vou estar dando início aos consoles portáteis que eu tenho, mostrando alguns que eu tenho, um pouco da história, acessórios, jogos. Mas antes disso, peço para vocês se inscreverem no canal, deixe seu like, deixe um comentário lá, que isso ajuda muito a gente tá fortalecendo. Então pessoal, hoje eu vou estar mostrando para você esse carinha aqui, Game Boy Color. Esse Game Boy Color eu comprei essa carcaça no AliExpress, por conta que a minha estava bem amarelada. Só tentei fazer Retrobrite nela, mas não resolveu. Aí eu comprei essa carcaça aqui, edição do Pokémon, uma carcaça muito bonita, encaixa perfeitamente. Falando desse carinha aqui, ele é um console que foi desenvolvido pela Nintendo, lançado em 21 de abril de 89. O Game Boy, ele é o segundo portátil da Nintendo, pois o primeiro era aquela linha do Game Watch. Eu vou deixar uma foto para vocês conhecerem esse Game Watch. A diferença do Game Boy e o Game Watch é que o Game Boy ele rodava vários jogos, tinha uma biblioteca enorme, era simplesmente o fato de tirar o cartucho, colocar o cartucho, que era um jogo novo. Já o Game Watch ele tinha um único jogo na memória. Na sua época, o Game Boy ele tinha três concorrentes: o Game Gear, que é da Sega, o Lynx, que é da Atari, e o Turbo Express, que era da Ubisoft. Eu não vou lembrar. O Turbo Express era o PC Engine portátil. O Game Boy ele foi descontinuado em 2003. Agora eu não sei se essa informação é contando Game Boy e Game Boy Color ou somente Game Boy o clássico. Esse carinha aqui ele vendeu 118 milhões de unidades, então foi um estouro. Só que esse valor de 118 milhões é contando Game Boy Classic e Game Boy Color. Para a época, esse carinha aqui ele tinha um processador principal de 4.19 MHz. O seu display a sua tela era uma tela preta e branca e funcionava com 4 pilhas AAA. Só que tinha um lado bom: essas pilhas duravam cerca de 20 horas contínuas de jogos. Foi o que levou ele à vitória, porque o Game Gear era bem mais poderoso, uma tela colorida, mas que consumia muita pilha. Era um verdadeiro V8 em questão de consumo de pilha. O display dele era um display de cristal líquido, monocromático, com fundo verde. Não sei se vocês conseguem reparar, mas o fundo dele é verde. E os jogos eram todos preto e branco e com qualidade quase chegando nos 8 bits. Falando em modelo, tem esse aqui, que é o primeiro modelo. Depois saiu o Game Boy Pocket, que
ele teve algumas melhorias. Ele foi de 4 pilhas para 2 pilhas, só que durava cerca de 10 horas de jogatina direto, que para mim acho que é muito bom ainda. É que naquela época não existia pilha recarregável, senão seria uma mão na roda. E a outra grande mudança dele foi a tela, que foi para uma tela de LCD, e que realmente agora, com essa tela de LCD, ele apresentava verdadeiramente jogos com gráfico preto e branco. Depois veio o Game Boy, se eu não me engano, o Light, que a única coisa que acrescentou, se eu não me engano, aumentou um pouco a tela, e ele tinha uma luz de fundo que você podia jogar no escuro, que ficava normal, você enxergava normal. Só que se você ativava essa luz de fundo, o consumo das pilhas caía para 12 horas, e se você mantivesse a luz desligada, ela ficaria em torno de 18 a 20 horas. Aí, mostrando um pouco do Game Boy, a gente tem o direcional, 2 botões de ação, Select, Start. Aqui em cima temos o botão liga e desliga. Aqui é a entrada com um cabo, é o cabo link. Aqui nós temos o regulador de volume. Na lateral temos a entrada de fonte. Aqui é um regulador de contraste, um pouco mais escuro, um pouco mais clara, e a saída de fone de ouvido estéreo. Falando um pouco de acessórios, o Game Boy, ele teve um Game Boy Pocket Sonar, que era um periférico que era acoplado no Game Boy, e você poderia usar ele para pescar. Ele encontrava peixe na água. Se eu não me engano, ele funcionava em até 20 metros de profundidade. Esse sonar ele funcionava. Depois teve o Game Boy Câmera e o Game Boy Print, que era um acessório. Eu só não sei se ele era o único acessório ou era acessório separado, mas depois eu vou testar as fotos. Que ele era uma impressora que já vinha com uma câmera. Você tirava a foto, essa impressora só imprimia a foto instantaneamente. Ele usava um tipo de papel térmico, que esse papel térmico, ele, na hora que dasse o comando para imprimir, ele queimava esse papel e saía a imagem. Não sei que resolução que era, mas acredito que seja por torno de VGA. Depois a gente teve o Super Game Boy, que é um acessório, que é um cartucho de Super Nintendo com uma entrada para cartucho de Game Boy. Você conseguia jogar os jogos de Game Boy e Game Boy Color no Super Nintendo. Tem um acessório chamado Transfer Park, se eu não me engano, é um acessório que você ligava por baixo do controle do Nintendo 64, que tinha possibilidade de colocar os cartuchos de Game Boy para transferir os dados para o Nintendo 64. Tinha o cabo link, que você conseguia conectar um outro Game Boy para jogar multiplayer ou versus, tipo um jogo de luta, vamos supor um Street Fighter. Com o cabo você conseguiria jogar de 2. Aí depois teve um Game Boy Fur, Game Boy Fur Adaptator, uma coisa assim, que é um processo que permitia jogar até em 4 pessoas. Eu acredito que é uma peça com 4 saídas, e você ligava 4 Game Boy via cabo link nessa peça. Penso eu que seja isso. Depois eu vou deixar as fotos. Teve um Game Boy Pack bateria, um pack de bateria, tipo esses Power Bank que a gente tem hoje, que você conectava no Game Boy para prolongar a vida dele. Acho que
É tipo uma bateria externa, eu acredito. Eu não tenho conhecimento, eu vou ver as fotos, como que é. Mas eu acredito que deve ser um tipo de power bank que era ligado no Game Boy. E por último, que eu conheço, é um acessório chamado Hand Boy. É um acessório oficial da Nintendo que juntava um monte de acessório em um único só, em um único aparelho só. Você conseguia colocar o Game Boy dentro dele, aí ele tinha uma parte que subia para deixar os controles mais ergométricos. Do lado ele tinha duas caixinhas de som estéreo que você ligava na entrada de fone de ouvido. E na parte de cima descia uma tela, tipo uma lente de aumento, para você conseguir ter uma imagem aumentada do jogo. E essa tela ela tinha uma luz, você conseguir ter jogatinas noturnas. Um acessório bem curioso. Eu tenho quase isso pro Game Boy Advance. Aí depois eu vou mostrar para vocês. Aí falando em jogos, eu tenho alguns aqui. Tenho esses jogos aqui. Tenho... Eu não sei que jogo que é esse, tá em japonês. Mas dá a entender que parece que é um menininho, uma gosma, sei lá que bicho que é. Tenho o Tetris. Esse Tetris era o jogo que acompanhava o Game Boy. Tenho Final Fantasy Sagas. O Rampage. Pokémon de carta. Dick Tracy. Tartaruga Ninja. Robocop. Esse é o Power Race, é um jogo de corrida de Fórmula 1. E Battletoads. Eu não vou mostrar os jogos rodando diretamente no console, porque é uma tela ruim, não vai ter muita visibilidade. Mas eu vou estar ligando o Raspberry e eu vou estar mostrando os jogos direto nele, ou eu vou estar mostrando os jogos direto no portátil, no R36S. Eu vou ver qual que é a melhor opção, qual que fica mais legal, e vou mostrar para vocês algum clássico nesse baita console. Valeu! E aí pessoal, beleza? Então vamos dar continuidade ao Game Boy. Eu estou aqui então com o Game Boy Classic meu ligado. A gente pode ver que aquela questão que eu falei para vocês, né? As cores dele tem um fundo verde. Isso é devido a ser a primeira tela ainda lançada, né? O primeiro modelo do Game Boy tem esse tipo de tela. E a versão do Game Boy Pocket, essa tela aqui foi substituída por um LCD. E a gente tem o verdadeiro preto e branco. Aqui então, ó, a gente tem a opção de deixar a imagem mais clara e vem para a imagem muito escura. Então ele tem que achar um meio termo. A gente está mostrando um pouco do jogo para vocês verem. A gente pode ver que uma tela muito, por dias atuais, é uma tela muito ultrapassada, né? Cortando aqui para mais rápido. Esse jogo aqui é o Pokémon Yellow, beleza? Depois eu vou mostrar esse mesmo jogo no R36S,
uma qualidade de tela bem superior em tempos atuais. Eu joguei, se eu não me engano, o único Pokémon que eu venci era na época do Game Boy Color, Pokémon Yellow. Pessoal, então eu vou estar mostrando os jogos agora a partir do R36S, beleza? Pessoal, então esse é o R36S, um portátil que emula vários consoles. A gente tem uma qualidade de tela fenomenal. Aqui é uma tela IPS com uma resolução muito massa, e esse é o mesmo jogo que eu estava jogando no Game Boy Classic. Aqui a gente já pode ver, ó, não existe tela verde e realmente é preto e branco. A gente consegue ver que é bem mais natural. E realmente é o verdadeiro preto e branco. Vamos seguir no mesmo lugar que eu fui. Aqui a gente já vê a diferença, né, meus amigos? Uma tela, obviamente, bem maior. Pessoal, vou estar então mostrando os outros jogos agora. Vamos de Robocop.
Agora estamos de Street Fighter 2. Um port muito top. Agora imagine pra época você ter um Street Fighter pra você jogar no bolso. É coisa assim, surreal, né? Morra! Olha! Beleza. Agora nós vamos de Mortal Kombat. O outro também que tem um carinha desse portátil pra época era muito top. Esse jogo deve rodar em 5 FPS. Lento que... Olha. Pessoal, é muito ruim. Muito lerdo. Outro joguinho de luta. Esse é o Killer Instinct. Eu nem sabia que tinha uma versão pro Game Boy. Cinder. Golaços. Ó, essa jogabilidade já tá mais fluida. Aquele Mortal Kombat lá. Ó, o bicho tá terrível, hein? Ixi. Vamos pro próximo, pessoal. Esse é um joguinho de navinha. Esse é o Gradius. Vou falar bem a verdade pra vocês. O joguinho de navinha que eu me recordo que eu joguei foi Sonic Wings 1942. Que eu joguei no Nintendinho que queimou a TV. E Eyander pro Play 1. Eita, pensei que o bicho tava fazendo por trás de mim. Oi!
É bem terrível. Perseguição frenética, hein? Ai. Nossa senhora. Próximo. Esse jogo eu tenho em cartucho também. Final Fantasy Adventure. Ai, que sistema de batalha legal. Era em tempo real. Eu acho que ele leva esse nome Adventure porque não é bem um RPG, né? Pra dar a entender que parece que ficou aqui nem um joguinho de aventura. Eu confundi. O que eu tenho é Final Fantasy Legends. Pessoal, eu vou mostrar outro porque provavelmente é um joguinho demorado. Ah, pessoal, um cenário até bonito, como você vê para um portadinho de 8 bits, né? Mas vou colocar um próximo. Vamos para um F1 Racer. Fazer um carro de corrida muito louco aqui, hein?
Barulhinho irritante, hein? Vamos para o próximo. Agora vamos de Donkey Kong Land. Donkey Kong Land é uma versão adaptada do Country para o Game Boy Classic. Olha, a jogabilidade é perfeitinha, ele roda lisinho. Até musiquinha conseguiram colocar. Ah, engraçado, ele não consegue rodar os dois macaquinhos simultaneamente. Acho que é uma limitação do hardware. Acho que o bicho tá voando. Vamos pro próximo. Videogames atuais. Castlevania Legend. Confesso pra vocês, o único Castlevania que eu joguei foi o Lord of the Shadow, que é do Xbox, do Play 3. Foi o único Castlevania que eu joguei. Dizem que é um jogo assim, sensacional. Ah, outro Castlevania que eu joguei é o Castlevania do 3DS. Eu tenho ele, mas não me recordo o nome. Parece que é uma subsequência do Castlevania Lord of the Shadow. Oxi. Vamos para o próximo.
Esse eu acho que pode se dizer que é um dos jogos mais difíceis que já foi lançado. Estou falando de Battletoads. Eu joguei esse joguinho aqui no Nintendinho. Era algo assim surreal. Tem uma fase de uma navinha que você monta numa navinha, sei lá o que é aquilo lá. É muito difícil, mas muito difícil. Se eu não me engano, se for igual, o primeiro chefão é um robô. É esse mesmo, ó. É igualzinho do... Essa versão é uma versão idêntica do... do Nintendinho. Beleza. Adventure Island. Um joguinho muito bacana, pessoal. É um Super Mario da vida, mas é muito amigável.
E claro, né, pessoal, não poderia deixar de ter o nosso querido Mario Land, né? Super Mario é clássico, né? Esse aqui foi o Mario lançado para o Game Boy. Se eu não me engano, foram 3 Marios lançados para o Game Boy. Esse Mario aqui, se eu não estou enganado, fizeram um port para ele com uns gráficos praticamente do Nintendo Wii para o Super Nintendo. E aquilo, né, meus amigos? Super Mario é Super Mario, né? Pessoal, então vou ficando por aqui. Esse é o nosso querido Game Boy Color, aliás, Game Boy Classic. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Esse é o nosso querido Game Boy Classic, um console que reinou por muito e muito tempo. Seus concorrentes ficaram no chinelo e ele teve muito jogo bom. Muito jogo bom. Pessoal, então se inscreva no canal, deixe seu like, comente lá, deixe seu comentário, que isso ajuda muito a fortalecer o nosso canal. Valeu, pessoal, e vamos pra cima.